Bom, vamos falar hoje sobre a parte de camada de rede para a disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. É a primeira videoaula sobre o assunto, então nós vamos tratar de aspectos mais gerais, depois nós vamos ter uma outra videoaula específica sobre é, a camada IP, né, da rede TCP/IP. Vamos lá, algumas definições importantes, né, pensando no modelo OSI. A camada de rede ela é responsável por estabelecer o que a gente chama de rede lógica, ou seja, não é rede física, mas é como esses elementos de rede, como esses computadores, switches e outros equipamentos se interligam, né? E para isso ela faz uso de endereços, né, de um sistema para poder identificar esses elementos. Lembre-se, a gente tem os endereços físicos das interfaces de rede e agora a gente vai ter o endereço lógico dessas interfaces, ou seja, um número que faz referência a isso. Né? Isso daí, no nosso, como normalmente está acostumado a usar nas nossas redes tradicionais, a gente chama isso de endereço IP quando estamos numa rede TCP/IP. Nas primeiras implementações, né, o software da camada de rede não verificava a integridade dos dados, o que foi mudado no IPv6, apesar, né, de atualmente é, muitas, muitas redes ainda utilizarem o IPv4. O que quer dizer isso? Ver se os dados estão corretos ou não é função até a versão 4 do IP. A partir da versão 6, isso já é função da camada de rede. Né? E nele a gente tem diversas funções importantes e a mais complexa, que a gente não vai estudar nessa disciplina à parte, só vai citar algumas coisas, é a parte de roteamento. O que quer dizer isso? Um equipamento, por exemplo, um roteador que você tenha na sua casa de acesso à internet, ele tem que ser capaz de saber se aquela mensagem que eu estou enviando via rede é para ser enviada para a internet ou para um outro computador da sua casa. Então ele tem que ter a capacidade de rotear essa informação. Isso faz com que um acesso teu a um site lá dos Estados Unidos, a mensagem seja roteada por vários pontos do Brasil até chegar no servidor né, tá servindo como destino e que tem a página que você quer acessar. Então a ideia do endereçamento, tem um print de uma tela aí, né? A camada de rede ela utiliza o endereço para identificar o equipamento chamado de endereço lógico. E esse endereço lógico, ele está preso a uma interface de rede física. Então, na pilha de protocolos TCP/IP, esse endereço é conhecido como endereço IP. E em vários equipamentos é possível estabelecer diversos endereços lógicos para um mesmo endereço físico. O que quer dizer isso? Eu posso configurar vários endereços lógicos para uma única interface física de rede. Então a gente diz que o endereço 1, endereço 2, endereço 10 fazem parte dessa placa de rede física, por exemplo. Pensando na internet, né, a mensagem ela é gerada na camada de aplicação, por exemplo, quando você quer acessar um site, está fazendo um bate-papo, alguma coisa assim. Ela é incorporada à camada de transporte, que é quem se preocupa na integridade dos dados plenamente, em várias formas de conexão que a gente pode ter aí, tentando garantir que chegue na máquina destino. O datagrama, que é como a gente chama o pacote IP, que é quem contém as características atreladas à rede. Depois o enlace, que é a camada MAC, né, a camada de nível 2, e depois fisicamente vai por cabo, pelo ar, por onde quer que seja. Então, no nosso caso, a gente está tratando especificamente e vai estudar um pouco, né, da camada de rede IP, que a gente chama de datagrama IP. Então, a camada de rede, né, dando uma pequena ilustrada aí no movimento nosso. A ideia é transportar segmentos, ou seja, informações oriundas da camada de transporte, do hospedeiro ao transmissor. Então, por exemplo, esse computador aqui quer se comunicar com esse cara aqui. Tá? Então, essa informação tem que chegar aqui. Os dados dessa aplicação têm que vir parar aqui. E o objetivo é que, de alguma forma, a gente chegue aí. Então, no lado do transmissor, encapsula os segmentos do datagrama. Vai pegar a, a informação que quer ser transmitida e vai chamar em pacotinhos, né, em pacotes que a gente chama de rede ou datagramas. E no lado receptor, entrega os segmentos à camada de transporte. Então, esse cara aqui, você pega o que veio, por exemplo, de um bate-papo teu, de um acesso à internet, e cria uma identificação com essa máquina e
você também tem que saber para quem você quer enviar. E esse cara, de certa forma, tem que chegar lá de alguma maneira. Então, a camada de rede em si, ela existe em diversos equipamentos, na verdade, né, em todos os equipamentos que a gente tem de alto nível, e permite com que essa informação seja roteada desde a sua origem até o seu destino. O que a gente tem interessante aí, nem todos os sistemas, por exemplo, os roteadores, eles não precisam ter as camadas superiores. Eles podem ter somente a camada de rede. Ou seja, ele tem uma identificação com a parte física da rede que ele está, mas também tem uma identificação aqui com a rede em que ele se encontra. Né? E ele pode ter, por exemplo, várias interfaces de redes conectando a várias redes distintas. O que é interessante, para eu tirar daqui para cá, eu tenho que ter uma forma das redes se reconhecerem. Todas as redes e todas as camadas de redes falarem um linguajar comum para que a informação chegue até o seu destino. Então, o roteador examina os campos do cabeçalho em todos esses datagramas, pacotes SP que passam por ele, para saber, essa mensagem que chegou é para mim? Se não é para mim, é para quem? Como eu faço ela chegar até lá? Então, no roteador é realizada uma função que a gente chama de comutação, que é fazer com que o pacote chegue até o seu destino. As funções chaves da camada de rede, então, executa a função de roteamento, ou seja, para onde eu tenho que mandar esse pacote para que ele chegue ao seu destino. Às vezes eu conheço toda a rota, mas às vezes eu só conheço o próximo elemento da rota. Aí eu mando para esse cara se vira para identificar o próximo até tentar chegar lá no final. Mas para isso a gente tem uma tabelas de roteamento que tem que ser alimentadas. E existem diversos algoritmos diferentes de roteamento que nós não vamos tratar no âmbito da disciplina de fundamentos de redes de computadores. A camada de rede também define a unidade básica de endereçamento dos dados, né, ou seja, o datagrama. Ela define um conjunto de regras para a entrega não confiável dos pacotes, ou seja, eu preciso entregar os pacotes, mas eu não tenho nenhuma regra de garantir que aquele pacote está lá. Mas eu tenho um conjunto de regras que vai tentar me ajudar a garantir que isso ocorra. A interação entre roteamento e comutação, ou seja, qual caminho a seguir. Na verdade, quando eu chego a um elemento, um roteador, que pode ser até aquele roteadorzinho teu que você tem na sua casa, né, de acesso à internet, ele tem uma tabela de roteamento que diz, toda vez que você quiser conversar com esse tipo de endereço aqui, ou endereço dessa natureza, eu vou mandar para tal ponto de acesso. Toda vez que eu estou querendo conversar com o endereço interno à minha rede, eu mando para essa outra rede ou diretamente para a minha rede. Então ele vai tentar traçar o caminho para que o pacote chegue no seu destino e também ele vai tentar traçar o caminho para que ele chegue de forma mais rápida possível, ou seja, o caminho que está mais livremente, que está com tráfego de informações menos intenso no momento. Então, o estabelecimento de conexão. Né? O estabelecimento de conexão é uma terceira função importante de algumas arquiteturas de rede, seja elas redes ATM, Family Relay ou X25. E antes do fluxo de datagramas, dois hospedeiros e os devidos roteadores estabelecem uma conexão virtual, que é a ideia de eu tentar descobrir como chegar até lá. Então ele vai marcando esses pontos para garantir, toda vez que chegar um pacote desse cara para esse, eu mando para o roteador 2. O roteador 2 sabe que toda vez que chegar uma mensagem do X para o Y, ele vai mandar para o roteador 5. Aí o 5 sabe, se a mensagem vem do X para o Y, eu mando para o roteador 10, até que a mensagem chegue na máquina Y. O serviço de conexão da camada de rede de transporte, ou seja, a rede entre dois hospedeiros, e o transporte é feito entre dois processos, ou seja, entre duas aplicações. O que eu quero dizer com isso? A rede tenta comunicar a máquina, as interfaces de redes, e o transporte tenta comunicar uma aplicação com a outra, por exemplo, de transferência de arquivo e assim por diante, né? Ou, por exemplo, uma aplicação de webconferência, assim por diante. A rede se preocupa entre as redes, o transporte se preocupa com as aplicações. O modelo de serviço de rede, né? Como escolher o modelo de serviço para o canal de transporte que a aplicação quer ter. Né? Então, exemplo de serviço de datagramas individuais, com garantia de entrega, mas também com tempo,
Ou seja, eu tenho que entregar, mas tem que ser rápido. Né? Tem serviços que têm um pouquinho de características de serviços serem mais online, ou tempo real mesmo. Então você tem que ter tempo máximo de atraso permitido. E exemplo de serviços para um fluxo de datagramas, entrega em ordem desses pacotes que eu recebi da camada de transporte e garantia de uma banda mínima para o fluxo. E restrições ou mudanças de espaçamento entre pacotes e coisas do gênero. Por exemplo, numa rede para transmissão de IPTV, é interessante a gente ter essa qualidade de serviço mínima para garantir que a pessoa assista o vídeo corretamente. Então, existem diversos modelos de serviços na camada de rede. Né? Só que nem todos os modelos, por exemplo, as redes ATM e as redes internet básicas, que são as redes IP nossas, elas garantem que o tempo vai ser levado em consideração. Então, conforme o modelo de serviço, o tempo e outras características são ou não levadas em consideração e serão ou não executadas. Pensando em serviço de conexão e sem conexão, né, as redes de datagrama, ou seja, IP, por exemplo, provém serviços sem conexão na camada de rede. Eu mando o pacote e, entre aspas, né, falando de uma forma vulgar, eu espero que ele chegue. Eu não tenho uma garantia de um caminho e se aquela informação chegou corretamente por aquele caminho ou não. Existem as redes e circuitos virtuais, que provém serviço de conexão na camada de rede. O que é isso? Eu crio um circuito até você, e a partir do momento que o nosso circuito está estabelecido, eu garanto não, existe uma tentativa da rede em garantir que tudo que eu mando para você vai chegar até lá. Né? Isso também serve para as camadas de transporte que a gente vai estudar mais para frente. O serviço pode ser de hospedeiro a hospedeiro, sem escolha, a rede provê como chegar, e implantação no núcleo daquele protocolo, daquele serviço. Mas basicamente a ideia, sem conexão, eu mando para a rede tenta arranjar um jeito de chegar lá. Conexão, primeiro eu garanto todo o circuito para garantir obrigatoriamente que nós estamos conseguindo conversar. Então eu mando o pacote você diz para mim que recebeu, e assim por diante. Os circuitos virtuais, que é esse com conexão, né? A ligação entre origem e destino emula uma ligação telefônica, ou seja, só esses dois caras estão conversando. E a comunicação é entre eles. É óbvio que você pode roubar pacote e tal, mas não existe uma interferência de outros elementos. Ele é orientado ao desempenho para tentar ter uma velocidade razoável nessa troca de pacotes, e a rede controla a conexão entre origem e destino. Nesses circuitos virtuais, o estabelecimento da conexão deve preceder o envio dos dados, ou seja, antes de eu trocar dados, tem que garantir que a conexão está estabelecida. Cada pacote de transporte, né, ele vai transportar um identificador do circuito virtual e não transporta o endereço completo do destino. Então, nós criamos o circuito virtual número 1, criamos o circuito virtual número 2, e assim a gente consegue funcionar. Cada roteador na rota mantém informações do estado para a conexão que passa por ele. O link e os recursos do roteador, banda, buffer, etc., devem ser alocados para cada circuito virtual. O que quer dizer? Eu posso ter um monte de aplicação rodando? Não. Tem um limite de capacidade que eu posso fazer de circuitos aí. Então, a ideia é ter sinalização, né? Ou seja, existem protocolos de sinalização que servem para estabelecer e manter ou mesmo encerrar esses circuitos. Ele é usado em redes ATM, qual que é a ideia de uma rede ATM? É uma rede mais voltada para fluxos de aplicações garantidas, as redes Frame Relations 25. E não é usado na rede IP, tá? Por definição. Por quê? Porque esses circuitos virtuais eles alocam recursos para uma determinada aplicação e prejudicam muito o funcionamento da rede. Né? Ou seja, você consegue atender uma quantidade menor de usuários. Então a gente tem a ideia de criar um circuito e a partir desse momento esse circuito é utilizado sempre que houver uma troca entre esses dois elementos. Já as redes, né, a ideia de datagrama, que é a rede IP básica nossa, não existe estabelecimento de conexão na camada de rede. Os roteadores não têm um estado sobre a conexão fim a fim. Na verdade, ele encaminha o pacote para o próximo roteador até chegar na máquina final. Então, o que acontece? A camada de rede envia.
Conforme o fluxo que tiver, ou se algum deles caiu, essa informação pode vir por esse circuito ou por esse circuito de roteadores, até chegar na máquina destino. Então eu posso ter vários. Esse cara aqui tem 3 circuitos diferentes para tentar chegar a mensagem. E os teus pacotes podem ser o pacote 1 mandado pelo primeiro circuito, o 2 e o 3 mandado pelo segundo, e o 4 e o 5 mandado pelo outro. Aí a gente tem um desafio aqui que a camada de transporte vai ter que tratar, que a gente vai explicar mais para frente, vai detalhar mais para frente. Qual então uma relação aí, né, um confronto entre datagrama e circuito virtual? Na rede de internet comum nossa, né, os dados trocados entre computadores, o serviço é elástico, requisitos de atraso não críticos, ou seja, atrasar um pacote um pouquinho não é nada crítico. Os sistemas finais são inteligentes, ou seja, podem adaptar-se, ou seja, realizar o controle e recuperação de erro. A rede é simples e a complexidade fica nos computadores que estão querendo trocar informações. E muitos tipos de enlaces diferentes, com características diferentes, o que dificulta obter um serviço uniforme. Quer dizer, se pensar na internet como um todo, tem todo quanto é tipo de equipamento possível, e isso causa uma característica muito específica para ele. Redes, por exemplo, circuito virtual, uma rede ATM. Ele é baseado em conexões de telefone, por exemplo, para conversação humana, ou seja, tempos muito estritos de conversa, exigência de confiabilidade alta, necessidade de serviço garantido, e os sistemas finais não têm muito problema. Simplesmente ele manda e a rede toma conta da comunicação. Então, numa rede de internet comum, complexidade está nas pontas. Numa rede do tipo ATM, a complexidade está na rede. Por isso que a rede ATM em si é uma rede muito cara para se implantar e manter. Então, algumas características do roteador, mesmo que de forma superficial, mas para a gente ter noção do funcionamento dele. 2 funções-chave do roteador: executar algoritmos, tá, protocolos de roteamento qualquer, e comutar os datagramas do link de entrada para o link de saída. Então, por exemplo, eu tenho um cara aqui que tem um monte de placas de entrada, um monte de portas de entrada e um monte de portas de saída. A pergunta é, vindo um pacote para cá, para onde eu vou rotear esse cara? Para cá ou para cá? Então, tem um algoritmo que mantém tabelas e que tenta garantir o funcionamento disso. As funções da porta de entrada, então, né, a terminação da linha, o processamento do enlace, né, que é a ideia de enlace de rede mesmo, a característica de endereço MAC, esse tipo de coisa, camada Ethernet, né, a consulta e repasse para uma fila específica e para o elemento de comutação. Então, recebe os bits, a camada de enlace vai fazer o tratamento desse cara, e a comutação descentralizada, ou seja, dado o destino do datagrama, procura a porta em saída que ele deve ser mandado através de uma tabela de comutação e manda para uma fila para despachar para esse cara. O objetivo dele é completar o processamento da porta de entrada na velocidade da linha que ele tem de saída. E a ideia é uma fila de pacotes a serem enviados. Por isso, por exemplo, eu posso ter um equipamento aqui onde eu tenho velocidades mais baixas para conexão na minha rede interna e velocidades altas para minha comunicação externa, porque eu sei que a maioria dos pacotes vão nesse sentido. Então, para processar rapidamente essa fila, é talvez interessante ter uma rede mais rápida aqui. Realizar o roteador, de forma geral, ele realiza as funções da camada de rede, de endereço de destino, verificar esse cara, determinação do próximo salto, ou seja, para quem eu vou mandar, via uma tabela, quem vai receber isso daí, ou seja, para onde eu mando meu pacote para chegar na sua rede. Esse cara aqui, o A, quer mandar para o C, né? Chegou aqui no roteador, para quem que ele manda? Para esse. E aqui manda para quem? Então a tabela vai fazer com que o pacote chegue até lá. A comutação, né? Jogar esses caras aí e garantir a porta de saída dele. E as portas de saída propriamente ditas, elas pegam do elemento de comutação, tem um gerenciamento de buffer, ou seja, todos os datagramas a serem enviados, coloca as características de enlace daquele meio de comunicação. Por exemplo, eu posso estar transformando alguma coisa sem fio por uma coisa com fio, como é o roteadorzinho de internet da maioria da casa de vocês, e joga para aquele meio que eu estou fazendo. Ele cuida da parte de buffer, ou seja, desse armazenamento,
quando chega mais datagrama do que eu posso transmitir, então vai guardando esse cara e vai transmitindo. E tem uma disciplina de agendamento, ou seja, entre esses caras que estão aqui, quem que eu mando primeiro? Se ninguém tem prioridade, é o primeiro que chegou na fila. Se alguém tem prioridade, ele passa na frente. Tá? Então, nossa videoaula termina aqui. Na próxima, a gente fala sobre propriamente, né, uma rede IP.